Olá pessoal, eu sou Isadora Lorangue e esse é o canal Minha Cozinha do Bem. Hoje vamos a um tema muito interessante e muito necessário às mamães de plantão aí em casa, que é a introdução alimentar e a alimentação dos nossos pequenos, desde que eles nascem até os 2 anos. Eu acho que primeiro a gente tem que falar em favor, como nutricionista, do aleitamento materno e obviamente eu recomendo sempre o aleitamento materno exclusivo, sempre que possível pela mãe. E a gente vai pensando, à medida que a criança vai fazer os 6 meses, a gente vai introduzindo essa alimentação aos poucos e pensando de forma muito importante sobre a variedade alimentar. Desde os 6 meses aos 2 anos, a gente começa o início da formação do paladar dessa criança, que vem desde a gestação. A partir da 16ª semana a gente já consegue ver alguns estudos relacionando o consumo materno com a variedade alimentar da criança no futuro, com o hábito alimentar. Então, gente, é importante comer bem desde a gestação, mas principalmente as mamães podem intervir de forma mais clara e precisa dos 6 meses aos 2 anos, começando essa variação alimentar. Obviamente a gente sempre vai pensar em alimentos frescos, tá? Então fazer as compras no mercado, levar essa criança, mesmo pequena, para segurar o alimento, botar na mão dela um chuchu, uma cenoura, para ele sentir a textura, o cheiro, levar essa criança para a cozinha junto com você, quando pequeno, de forma mais controlada e perto, mas depois, quando à medida que a criança for crescendo, levar ela para a cozinha, ensinar alguma receita, estar presente para que essa criança possa entender a importância da cozinha na casa. De preferência, sempre ficar atento ao exemplo que a gente dá para os nossos filhos, tá? Então, eu acho muito importante a gente pensar que o nosso prato, a nossa geladeira, é a mesma comida que o filho da gente vai comer. Então, se você não tem uma comida saudável na geladeira, a criança também não vai comer uma comida saudável. Então, gente, fazer compra, ter acesso ao alimento e ter variedade no prato são alguns pontos importantes. Eu acho que a gente precisa pensar não só na questão da formação do paladar, mas também da introdução de variedade aos poucos. A gente não precisa dar sempre os mesmos alimentos, a gente sempre deve incluir alimentos novos. Às vezes tem muita criança com resistência à aceitação de alimentos novos. Então, um ponto importante é você variar o tipo de preparo. Então, se você come uma cenoura na forma cozidinha, ou a cenoura na forma de um soufflé, ou a cenoura na forma de um bolinho, ou a cenoura na forma de uma panqueca, ou a cenoura na forma do suco. O ideal é sempre você incluir a variedade em diversas formas de preparo também, não só variando o tipo de nutriente. O poder da família, eu acho que a gente colocar isso, na verdade, o poder da família contra o marketing que a gente vive hoje em dia, as propagandas, a gente tem que usar isso a nosso favor, porque a criança às vezes não entende o apelo visual, o alimento é um alimento colorido, é um alimento com uma quantidade muito grande de açúcar, muito grande de sal, ele vai ser muito mais gostoso e muito mais atrativo para a criança. E nós, como adultos e pessoas conscientes, a gente é que tem que limitar esse consumo. Eu recomendo sempre que a gente não inclua alimentos com açúcar nas crianças menores do que 2 anos, evite o sal, evite aditivos químicos, que a gente evite calorias vazias, não tem necessidade de a gente incluir alimentos industrializados para as crianças, tentar preparar esse alimento em casa. E uma questão importante, que eu acho que a gente falando de alimentação, a gente vai acabar entrando na individualidade de cada um. Se a gente for pensar numa criança pequena, ela pode ainda não saber muitas coisas, mas ela sabe saciedade. Você não deve forçar o teu filho a comer mais do que às vezes ele está preparado para comer, porque às vezes o teu apetite é diferente do dele e a criança não vai ficar com fome. O ideal é que você incentive a alimentação saudável, que você coloque várias cores no pratinho, mas você não force a criança a comer tudo.
e não force a criança a comer um alimento que ela rejeita veementemente. Então você vai incentivando e colocando novas formas de preparo, mas nunca obrigando a criança a comer, porque o problema da recusa alimentar vem dessa forçação. A gente tem que levar coisa boa, a comida é um prazer, ela sempre vai ser um prazer. E o processo da alimentação complementar e da implementação de uma alimentação mais saudável, ela tem que ser baseada numa sensação positiva, numa sensação de bem-estar, que é o que a gente quer com a comida. Uma questão interessante que a gente vê muito em consultório é a questão da comparação. Eu sempre gosto de falar para os meus pacientes evitarem a comparação com outras crianças. Cada criança é única. E essa criança vai ter um apetite diferenciado, vai ter uma maneira de comer diferenciada de outra criança. Então, se você compara o teu filho, você come pouco, o fulaninho come melhor, a criança às vezes vai acabar comendo menos, ou vai acabar tendo uma dificuldade alimentar, ou ela pode até gerar uma recusa, ou até um problema de autoimagem no futuro, por essa comparação excessiva, e você tá colocando sempre ela menos do que os outros. Então, na alimentação também, gente, é importante respeitar a individualidade de cada um, respeitar a curva de crescimento de cada um, tá? E uma questão interessante que eu gosto sempre de frisar aqui é a questão da autonomia e da descoberta. Criança se suja quando come, criança tem que sentir cheiro. Você dá uma laranja, deixa a criança comer, se lambuzar toda, lava a roupa a gente lava. Mas a variedade alimentar que a gente quer propor desde o início, se essa criança não puder encostar no alimento, se ela tiver nojo do alimento, ela vai ter dificuldade com textura, dificuldade de aceitação a novos alimentos. Então, nesse período inicial, dos 6 meses aos 2 anos, deixem a criança ser livre para essa descoberta. Tá? Eu acho muito importante a gente mostrar o acesso, mas também a criança diz muito pra gente, a gente não pode limitar tanto. E essa descoberta vem desde as formas de preparo, mas também levando essa criança para cozinhar, deixando essa criança às vezes te ajudar a descascar um alho, uma cebola com a mão, ela vai sentir cheiros e vai sentir diversas texturas na mão. Então, gente, essa foi a nossa dica de hoje. Tem muito mais assunto para falar sobre a nutrição infantil e a gente vai falar em outros momentos, mas continue acompanhando a gente aqui no canal Minha Cozinha do Bem. Aproveita e se adicione aqui no nosso canal e curta os nossos vídeos e sempre receba a notificação através do sininho que nós estamos colocando aqui. Um abraço, esse foi mais uma Minha Cozinha do Bem, até a próxima!